Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais este quadro examinando as Escrituras. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, marque o sininho nas opções todas, compartilhe essas mensagens, deixe aí seu like para que a plataforma venha indicar e propagar essas mensagens, tá bom? Louvo a Deus pela vida dos amados, obrigado aí pelos inscritos que têm dado uma força aí, obrigado por vocês que compartilham, por vocês que fazem aí os seus comentários, deixam aí os seus testemunhos. Alguns irmãos enviam também para o nosso WhatsApp aqui alguns testemunhos, nós estamos aí compartilhando no canal, para que todos vejam, amados, que a graça de Deus ela não está restrita, né, ao irmão Elcio, a alguns irmãos aqui na Bahia, Lauro de Freitas, ou com os nossos irmãos no Rio, ou em São Paulo, ou enfim, toda parte do Brasil aí que a família de fato é grande, a família da graça de Deus, esse povo que foi de fato liberto do sistema religioso, esse povo que de fato deixou de servir aos homens, para estar agora servindo a Deus em espírito. Como disse o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele disse: a quem eu sirvo no Espírito. Bem verdade, amados, quando nós sabemos, né, que o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, nos tornamos um só espírito com o Senhor, esse servir a Deus em espírito, ele vai se manifestar, né, no sentido humano, é claro. Ele vai ter que dar frutos, porque uma vez que você diz que serve a Deus em espírito, naturalmente isso que está dentro de você vai externar, vai sobressair, você vai usar de misericórdia, você vai usar de bondade, você vai socorrer aqueles que vêm na sua vida precisando de uma ajuda, de um apoio, né, de uma mão para levantar. Então, nós não podemos ser hipócritas. Servir a Deus em espírito é uma coisa, é com entendimento renovado, é com a consciência pura, é sabendo que não há condenação, é sabendo que somos de fato e estamos aperfeiçoados no amor de Deus, sabendo que estamos salvos eternamente. Mas não adianta a gente falar isso, propagar isso, né, e não externar na prática. Então, servir a Deus em espírito é uma consciência pura, é aquele que de fato nos chamou para vivermos esta liberdade que nós temos no Espírito. Isso é importante falar porque senão criamos aí uma ideia, e longe de mim querer passar isso para os amados, de que servir a Deus em Espírito, tudo bem, eu sirvo a Deus em Espírito, então sou eu e Deus, eu não me importo com mais nada, com mais ninguém. Não, precisamos sim. Jesus disse isso, né? Quando você se compadece de alguém, quando você, em nome dele, dá um copo com água a alguém, quando você veste, né, aquele que está nu, quando você alimenta o faminto, foi isso que Jesus falou, está fazendo para ele. O mesmo Paulo também fala no capítulo 12 de Romanos: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Ou seja, você será premiado, galardoado, porque você está fazendo isso por causa de uma consciência que você tem em Deus, por causa de uma ação do Espírito na tua vida, porque todo bem que há em você não procede de você, ele procede do próprio Deus. Bem como quando todo mal que se manifesta em você, ele vem da nossa natureza humana, que é caída, que é da nossa carne, né? E eu vou estar falando isso na próxima mensagem, tá bom? Então, assim sendo, vamos compartilhar, vamos fazer alguns comentários em cima desse texto de Romanos, capítulo 6, apenas no versículo 17. Eu quero só comentar algo acerca desse texto. E o tema é a forma de doutrina que recebemos dele. A forma de doutrina que recebemos dele. Você não está numa doutrina de uma denominação religiosa.
Nós não estamos vivendo uma doutrina de uma instituição religiosa. Precisamos estar vivendo a doutrina que nós recebemos dele. E Paulo fala aos Romanos 6,17 assim: mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Olha que interessante, amados, esta fala do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. E esta palavra, naturalmente, ela é espírito, ela é vida e transcende o tempo e chegou até nós. A forma de doutrina que nós temos recebido, ela não pode ser uma forma de doutrina de um homem. Algumas pessoas já debateram comigo, né? Pastores do sistema religioso tradicional. E quando eles viram as nossas ministrações, um abençoado chegou para mim e disse assim: mas que doutrina é essa? Essa teologia, essa linha teológica é calvinista? Armeniana não é. Ela é calvinista? É teologia livre? Que doutrina é essa que você está pregando, meu amado? E aí me chamava no WhatsApp, falando que eu tinha que parar com esse negócio de ensinar as pessoas não darem os seus dízimos, porque eu estava aí, como eu estava sendo uma pedra de tropeço para a obra de Deus, porque afinal de contas, a obra de Deus é sustentada pelo dízimo da igreja. Então ele questionou esta forma de doutrina. Eu falei: meu irmão, você conhece a palavra, você é teólogo, então fale para mim. Dízimo é dinheiro? Ah, não é dinheiro. Eu falei: então, como é que o Evangelho nos ensina? Se você sabe que dízimo não é dinheiro, se você sabe que dízimo era a colheita da terra para os judeus, e dízimo estava em uma lei que Deus liberou para Israel. Então, ao ensinar sobre isso, eu estou sendo uma pedra de tropeço ou estou sendo verdadeiro? Porque esta é a forma de doutrina que Jesus otorgou para a igreja e Paulo explica em suas cartas. Ele: mas isso é coisa de bastidores, não precisa falar, mencionar sobre isso, isso é coisa de teologia, isso é coisa de seminário, isso é um assunto complexo. Eu falei: meu amado, não venha dificultar o Evangelho. O Evangelho é simples. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 3 e 4, ele diz assim: eu temo, para que assim como a serpente seduziu Eva, vocês também não venham a ser seduzidos, né, por essas falácias, por essas doutrinas, e vocês venham decair da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque o Evangelho de Cristo Jesus é... mas os homens estão dificultando as coisas. Eu não posso pegar a Bíblia e pregar para vocês 66 livros e aplicar esses livros como se fosse uma forma doutrinária para a igreja viver hoje. Não, amados. Eu preciso entender que ali tem uma história. Ali se referia a um povo, a uma cultura. Porque se eu fizer uma coisa, eu tenho que fazer outra. Aí nós teríamos que mexer em todo o compêndio da lei, da Torá. Se eu ensino você a guardar sábado, eu teria que ensinar também que, como os leprosos que ficavam na cidade dos leprosos, alguém que tem esse problema, né, o câncer de pele, por exemplo, teria que ficar isolado da sociedade, da comunidade. E aí? A mulher naquele período, lá na lei, se separava do marido. Quem era pego em atos de adultério era apedrejado publicamente. A criança tinha que ser entregue ao sacerdote para ser disciplinado.
Então como é que nós vamos falar o evangelho saudável? Como nós vamos anunciar a sã doutrina, a forma de doutrina que Paulo entregou para a igreja, se nós formos misturar os pactos e não separar de fato aquilo que foi para um povo e a mensagem que foi direcionada para a igreja de Deus? Então não tem condição. Então essa pessoa ficou chateada comigo e hoje, enfim, me excluiu dos seus contatos. Mas glória a Deus por tudo, amados. Nisso tudo nós aprendemos e nós precisamos amadurecer. Suportar uns aos outros em amor. Mesmo aquele que não te aceita, não aceita a mensagem que você ministra, mesmo assim, você continua amando, porque é o fruto do Espírito que tem que estar em você. Então, tenhamos, que nós possamos ter essa empatia, né, para não fazer como eles fazem, que pelo fato de vocês não andarem, né, nas suas variáveis doutrinas, você não venha, né, ficar de mal, ficar sem falar, ignorar, ou até desejar mal para aquele irmão porque não pensa como você. Precisamos entender os diferentes. Mas aqui andamos com um povo que abraçou essa palavra, abraçou essa doutrina e que agora está dando fruto para aquele que ressuscitou dentre os mortos. O interessante desse texto é que Paulo diz assim: eu dou graças a Deus, porque vocês, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Mas que doutrina Paulo está falando? Por um acaso Paulo está falando de uma doutrina pessoal? Por um acaso Paulo está dizendo: olha, vocês andaram aí na doutrina de Moisés, vocês andaram em doutrinas pagãs, vocês até aceitaram Jesus, mas estavam aí andando na doutrina do Nazareno, estavam aí andando na doutrina de Pedro, de Tiago, e derrama óleo, e se esforça por meio das obras judaicas para alcançar uma justificação. Então agora eu estou dando para vocês uma nova doutrina. Foi isso que Paulo estava falando? Eu estou aplicando para vocês uma doutrina que é minha. Não, amados. Paulo estava agradecendo a Deus, dando graças a Deus, porque os romanos estavam recebendo a doutrina de Cristo. E recebendo, diga-se de passagem, de coração, com muita alegria. É como Lucas escreve, e a fala de Paulo em Atos capítulo 13, versículo 48, que os gentios, ao ouvirem esta doutrina, ao ouvirem esta palavra, aqueles, não foram todos, aqueles que tinham sido ordenados para a vida eterna, receberam e glorificavam a quem? A Paulo? Não, glorificavam a Deus. Por quê? Por aquela doutrina, por aquela palavra. Aquela palavra, aquela doutrina, a sã doutrina que não tem outra, o evangelho da graça de Deus, impactou aqueles homens, impactou aquelas vidas, e eles receberam de coração a forma de doutrina de Paulo, e eles glorificavam a Deus. Coisa linda, né, amado? Você glorificar hoje a Deus por meio desta doutrina, você entender que você não foi chamado para ser capacho de um homem, de uma instituição religiosa. Aí eu sei que muitos entram aí no canal, comentam, outros usam lá os seus argumentos. Ah, mas a palavra de Deus diz que todo homem deve estar sujeito às autoridades. Por exemplo, Romanos capítulo 13, meu amado, vá lá ler o contexto. Quando chegaram para Jesus e perguntaram se era lícito pagar impostos, né, o imposto a César, que representava ali o governo, né, humano, Jesus manda o discípulo pegar lá uma moeda que estava na pescar o peixe, tirar a moeda. Ele manda virar, né, a face da moeda. Ele diz: olha, dê a César ao governo o que é do governo.
e dê a Deus o que é de Deus. Então, em momento algum, Jesus estava desprezando o governo humano. Mas Jesus estava ali separando e nos ensinando que aquilo que é do homem, mas aquilo que é de Deus é santo, é sagrado. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claro, com a permissão de Deus, Deus instituiu os governos, os poderes. E o interessante é que as autoridades foram constituídas para punir o transgressor. Então, meu amado, você vai temer a quem se você procurar andar justamente? Se você não está defraudando ninguém, se você não está sonegando impostos, se você está comprando, está pagando, se você está cumprindo o seu dever de cidadão, se você anda corretamente, se você não anda aprontando, você vai temer as autoridades? Não, as autoridades estão aí para punir os transgressores. É claro que nós sabemos que às vezes há um exagero, abuso de poder, mas isso é um outro caso. Eu fui muito criticado agora durante essa situação, né, que não podemos nem falar o nome aqui no YouTube, por causa do uso das máscaras. Eu comentei num grupo de WhatsApp que nós estávamos aí voltando às nossas reuniões físicas, né, com os irmãos aqui na cidade de Lauro de Freitas. E houve pessoas que se levantaram: ah, irmão Elcio, isso não é mais a graça que você está pregando, porque você está se submetendo aos governos humanos, você tem que estar sujeito ao governo espiritual. Para que você vai usar essa máscara? Você não está vendo que isso é comunismo? Eu falei, ô abençoados, existe uma ordem, uma lei que é para sair e usar. Isso não vai alterar em nada a minha comunhão com Deus. Isso não vai afetar nada o relacionamento que eu tenho com Deus. Isso não vai impedir em nada a minha vida e a minha espiritualidade. E simplesmente eu estou dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não uso por medo. Existe uma lei, existe um decreto e nós estamos obedecendo. E aí saíram do grupo de WhatsApp, acho que me bloquearam. Quer dizer, as pessoas, amado, não tem mais, sabe, sensibilidade, e não conseguem mais separar as coisas. Espiritualizam tudo. Ninguém chegou colocando uma arma na nossa cabeça e dizendo: olha, você não pode professar o nome de Cristo publicamente, porque senão... É outra história, amado. Eu não posso comparar um estado laico que nós vivemos com o tempo da igreja primitiva, onde eles não podiam confessar Cristo publicamente, onde eles eram perseguidos, massacrados, eram mortos de fato, como há também hoje em diversos países do mundo, onde eles são sim assassinados. Mas não é o nosso caso. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, falando-se de Cristo, nós estamos submetidos a uma doutrina de Cristo. E é nela que nós estamos crescendo, desenvolvendo. É nela que nós estamos reinando em vida. E as pessoas às vezes não conseguem separar isso. Vocês não foram chamados para viver em uma doutrina humana, religiosa, imposta por um homem. Vocês foram chamados para viver a sã doutrina, o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Esse texto me faz lembrar, certa época eu fiz parte de uma denominação pentecostal e eu era muito ativo dentro daquela denominação. Eu era, aquele obreiro que fazia aquela função de evangelista e trazia muitas pessoas para a denominação e tal, aquela coisa toda, aquele zelo, né? Como disse Paulo aos Romanos lá no capítulo 10, um zelo sem entendimento. E cheguei a batizar nas águas naquele lugar. Às vezes que chegava um recém-convertido, um novo convertido, como ele tinha aquela aula oratória para batizar nas águas, e todas as vezes que o líder ia batizar aquelas pessoas, ele lia esse texto. Ia com que as pessoas
confessassem esse texto. Então, voltamos. E quando terminou o batismo, eu chamei aquele líder e disse: não, meu amado, a forma de doutrina que Paulo está se referindo aqui não é a doutrina de Paulo. O senhor não pode pegar esse texto isolado, esse versículo, e aplicar isso como a doutrina do seu ministério. Por quê? Porque eles queriam que os batizados estivessem sujeitos, subalternos à doutrina deles e não a de Cristo. Então o que eles faziam? Aquelas pessoas tinham que se sujeitar, porque no ato do batismo confessaram publicamente que agora estavam subalternos, estavam submetidos àquela forma de doutrina que eles foram entregues. E aí nós sabemos quais as doutrinas desses homens. Ah, porque você se sujeitou a esta igreja e a nossa doutrina aqui, as mulheres usar maquiagem. E as mulheres se tornam escravas daquele sistema religioso, porque não podem usar maquiagem, mesmo querendo, como se isso fosse pecado. Você se submeteu à forma de doutrina nesse ministério, e a forma de doutrina desse ministério é: os homens se assentam de um lado e as mulheres do outro, ainda com véu, por sinal. E as coitadas se submetem por falta de conhecimento àquela doutrina maligna, antibíblico, sem revelação, por causa de textos isolados. Ah, porque a forma de doutrina aqui que você se sujeitou, mulher não pode as axilas, não pode isso, não pode aquilo, não pode se vestir desta forma, não pode assistir televisão, mas eles têm suas casas, suas TVs de 60, 70 polegadas. Não podem ir na praia, mas eles vão nos finais de semana. Eles começam, amado, a colocar um jugo de... E as pessoas ficam com a consciência pesada. São escravos de um sistema religioso que deturpam a palavra de Deus, sabe? Para escravizar o povo de Deus. A palavra, aí começa a usar os textos isolados. A palavra do crente é sim, sim e não, não. E no dia do batismo você confessou publicamente que iria se sujeitar, se submeter a essa forma de doutrina. Não é aquela doutrina, é a doutrina do Cristo ressuscitado. A forma de doutrina é a doutrina do Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus e não a mensagem de um homem, de um líder religioso. Quantas pessoas estão sofrendo por causa do sistema religioso que colocaram suas doutrinas malignas? A pessoa está morrendo na família, precisa de uma transfusão de sangue. Eles dizem: não, eu não posso doar sangue. Por quê? Porque Jesus disse para não doar? Não, porque a minha instituição religiosa, a minha religião não permite. E acaso mesmo que eles não doam de jeito maneira. Por quê? Porque eles acham que estão pecando contra Deus. Agora uma pergunta para essas pessoas que irão nos acompanhar. Você que não doa sangue por causa da sua religião, há quanto tempo existe essa instituição religiosa? Há quantos anos existe essa... Havia salvação, bonito para vocês. A salvação só veio através deste homem que fundou essa instituição. Não faz sentido, amados. A salvação nunca dependeu de uma instituição religiosa. A salvação nunca dependeu de uma igreja evangélica. Nunca dependeu de uma igreja católica, espírita. A salvação em Cristo nunca dependeu de uma ação do homem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas os homens estão, sabe, os filhos de Deus, escravizados. Por quê? Porque se sujeitam a uma doutrina que não é a doutrina de Cristo. É a doutrina dos homens. Mas por causa da consciência pesada, e os seus líderes sabem manipular, e quando alguns estão se despertando, algumas pessoas dizem assim: irmão, eu já recebi essa palavra da graça, essa doutrina maravilhosa, mas eu estou lá ainda no sistema. Eu vou dar mais um tempinho, eu estou vendo lá se eu ganho o meu líder. Eu estou falando, você vai criar uma confusão, meu amado.
É você que tem que se retirar aberto. Você não tem que tentar convencer ninguém de nada. Claro, se alguém chegar até você, ô irmão, por que você saiu? Porque você fala do evangelho. Não é para você sair de uma instituição e estar defendendo outra instituição, não. Não é para você sair de um sistema e estar criando outro sistema, não. É para você glorificar a palavra de Cristo. É para você exaltar Cristo. É para você engrandecer. Você não vai tentar mudar a mente das pessoas. Você não vai mudar nunca a mente de um líder religioso que está sendo assistido por sua instituição, que tem a carteira assinada. Por mais que preso como um cão ao osso, eles não largam. É como um conto bem interessante que um irmão amado me falou uma vez sobre a história do macaco e a banana no pote. Ele dizia que a boca do pote era larga, então o macaco corria sua mão e tirava, era livre. Mas alguém colocou lá a banana dentro do pote e quando o macaco pegava a banana não saía por causa da boca do pote. E ao invés do macaco soltar a banana, porque ele queria o seu alimento, ele estava preso naquilo ali, só era soltar a banana e ir embora. Então muitas pessoas estão escravizadas no sistema porque não querem abrir mão, sabe, dos seus benefícios. Quantas pessoas vieram aqui em Lauro de Freitas, se reuniram conosco, ouviram a palavra da graça. Irmão, que palavra maravilhosa. Deus, eu não vou naquela falácia do sistema religioso. Mas o osso do sistema, cargos eclesiásticos lá. Por quê? Porque as reuniões pastores. Por quê? Porque a esposa se levita no ministério de louvor. Então estão lá sofrendo, escravizados. Como é que essas pessoas conseguem dormir com a consciência suja, sabendo que estão ali presos, não a Cristo, não a palavra, não propriamente dito o alimento, mas estão presos por causa das cercas que o põe. O ser livre, a graça de Deus, a sã doutrina, te libertou de todo pecado, de todo engano, para você viver de a liberdade que há em Cristo Jesus. E eu chamei a atenção daquele líder. Eu sei que ele não gostou na época. Não, meu amado, olha o texto, olha o contexto. Paulo não está dando a sua doutrina. O senhor não pode pegar um abençoado que vem de outro bairro só porque... Então era isso que as pessoas ouviam. Então eu dizia, não, você não pode escravizar o povo só porque essas pessoas aceitaram aqui, essas pessoas se sujeitarem à visão religiosa. E aí, já sabe, né, irmão? Aí é comprar briga, né? Tem doutrina. E aí vamos que vamos, né? É campanha do milho, é campanha da semente. É propósito disso, é propósito daquilo. E as pessoas ficam escravizadas. Aí quando as pessoas não aguentam mais, que de fato já não estão suportando, caem fora, eles, aí ó, deixaram Jesus, se desviaram, deixaram Jesus coisíssima nenhuma, deixaram foi a escravidão que eles estavam vivendo. Se desviaram de Deus, mas daquela imposição humana que eles não suportavam mais. Então, meus amados, a doutrina a qual nós estamos, a qual nós recebemos, é a doutrina de Cristo, que diz que você está abençoado com todas as sortes de bênçãos. Essa é a doutrina que diz que você está perfeito em Cristo. É a doutrina que diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Essa é a doutrina que nós estamos sujeitos. A doutrina que diz que com o único sacrifício Ele aperfeiçoou o seu povo. Essa é a doutrina a qual nós estamos sujeitos. Esta é a palavra que é digna de toda aceitação. E não mais uma doutrina humana de homens que escraviza o povo de Deus. E por causa disso, muitos estão sofrendo, sendo destruídos por falta de conhecimento. Esses líderes, esses verdadeiros
lobos vorazes, devoradores, sugando o povo de Deus, desfrutando dos bens do povo de Deus. E em contrapartida, o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. O chamado é: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar debaixo de jugo de escravidão. Receba no teu coração, no teu espírito, a palavra da graça, o Evangelho do Cristo ressuscitado, que já diz que nele nós estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos, que nos garante que nós estamos reinando em vida por meio de Cristo Jesus. Esta é a doutrina, o Evangelho da graça de Deus, que edifica e dá herança entre todos os que são santificados. Graça e paz, amados, e até nosso próximo encontro.